horas comigo no culto da noite, vai perceber, a gente vai lá embaixo, liga os disjuntores, ensaia para o louvor e está no automático. Às vezes estamos tão no automático que a gente deixa de ter experiência com Deus por estar no automático. Mas eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. É um texto, meus irmãos, conhecido. É um texto que a gente fala muito sobre ele. E eu vou ler com vocês do 1 ao 10. Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Aqueles que já encontraram aí no seu exemplar bíblico, dê um amém bem forte. Os que não encontraram ainda, que eu estou vendo gente folheando a Bíblia, tá? Diga assim, misericórdia, Senhor. Olha, vocês estão mentindo, viu? Vamos lá. Diz assim, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Versículo 5. Um homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ande. Segurando-o pela mão direita, o ajudou e levantou-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto se pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Vou repetir esse versículo, versículo 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando e salteando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, te dou graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te louvo, Pai, pelos louvores entoados. Eu te louvo, Pai, pela permissão que o Senhor nos deu de sair da nossa casa e vir até a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por isso. Mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fale conosco mais uma vez. Da mesma forma que o Senhor falou conosco durante a semana, da mesma forma que o Senhor falou conosco nessa manhã. Fale conosco, Pai. Use aqui o teu servo. Sou teu servo. Te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na minha versão que eu li, o texto vai dizer que eles subiram na 3ª hora da tarde. Mas para o judeu era comum eles irem orar ao templo 3 horas do dia. E essas horas eram a 3ª hora, que era 6 horas da manhã, a 6ª hora, que era meio-dia, e a 9ª hora, que era às 3 da tarde. A 9ª hora era o horário onde tinha mais sacrifícios, onde tinha um grupo maior de oração. Então, a maioria dos judeus iam a essa hora. Por isso, Pedro e João estão indo ao templo esse horário para orar. Mas tem uma coisa que eu quero destacar aqui também. Esse horário tomou para os discípulos e para os cristãos daquela época um significado especial. Que significado é esse, Luan? Que Jesus, ele suspirou, entregou o seu espírito pela última vez na 9ª hora também. Então, isso tem um embasamento maior para dizer do porquê o Pedro e o João vai à 9ª hora até o templo. Mas eu quero que você perceba algo aqui.
O automático nos cega para as experiências com Deus. Às vezes você está tão no automático, como eu disse, que você não percebe as coisas mínimas da vida no caminhar. Vou dar um exemplo. Olha uma experiência que eu ia perder. Irmãos, eu trabalho ali na nave do conhecimento. E eu estava na recepção esse dia. E chegou uma mulher muito irritada. Pensa numa mulher estressada. Quem aí já viu uma pessoa bem estressada? Agora coloque essa pessoa 3 vezes mais estressada. Era aquela mulher. E ela chegou, meus irmãos, ela queria fazer o jaé dela, só que na nave do conhecimento, onde eu trabalho, o jaé se encerrava às 6 horas da tarde. E ela não tinha mais jaé para fazer. E ela ficou revoltada porque no site dizia que ia até 9 horas. E ela começou a chutar o balde, pastora Cátia. Ela falou um montão, a filha dela do lado, ouvindo aquela mulher falando. E ela estava muito estressada. E a forma como ela estava falando estava me deixando estressado também. Isso já aconteceu com você? Às vezes você está numa paz, às vezes você está numa tranquilidade, mas vem uma pessoa muito estressada perto de você e aquela pessoa parece um enviado de Satanás para tirar a sua paz. Mas aí, meus irmãos, eu esperei aquela mulher falar tudo o que ela tinha para falar. Quando ela terminou de falar, eu perguntei para ela: está tudo bem com você? Aquela mulher desabou em lágrimas. Ou seja, o problema não era com Jaé. O problema não era com a nave do conhecimento. O problema não era com o Luan. O problema era com as circunstâncias que aquela mulher estava vivendo. E se eu me estressasse tanto quanto ela, a situação dela se tornaria ainda pior. O fato é, meus amados irmãos, que aquela mulher começou a abrir o coração dela para mim. Ela falou que ela tinha 3 filhos e o marido dela abandonou ela desempregada. E ela chorava. E eu pensando assim, meu Deus, se eu me estresso, como que essa mulher vai voltar para casa hoje? Digo mais, ela tinha falado que já tinha tentado arrancar a vida dela 2 vezes. O fato é, meus amados irmãos, que eu parei para ouvir aquela mulher. Eu dei ouvidos para ela e quando ela terminou de falar, eu disse para ela: ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele quer pegar esse fardo pesado e carregar, ele quer te ajudar a caminhar. Eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher e aquela mulher chorou ainda mais. Ela disse para mim: eu sou desviada, eu sou afastada do Senhor. Irmão, se eu tivesse no automático, eu não iria perceber essa abertura de entrar com o evangelho que Deus estava me dando. Não iria. Por quê? O automático nos cega para as experiências com Deus. Muitas vezes passamos pelo mesmo caminhos espirituais, fazendo as mesmas orações, participando dos mesmos cultos, mas não percebemos o que Deus quer fazer porque estamos no automático. Vire para o irmão que está do seu lado aí. Cutuca ele agora para ele acordar e fala assim: ei, irmão, saia do automático em nome de Jesus. Saia dessa coisa aí de ler um versículozinho bíblico quando você sai da sua casa. Para estudar mesmo. Desfrutar da palavra de Deus. Tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Fale com Deus, coloque seu coração para fora. Quanto tempo tem que você não tem uma experiência viva com Deus? Como eu disse no início, às vezes a gente vem até a igreja, a gente já está acostumado com tudo, irmã Josi. Já está acostumado com tudo. Os louvores que são tocados, a gente já está acostumado. O Luan desafinando, cantando, a gente já está acostumado. Mas quando abre a palavra para pregar, para ministrar, a gente tapa nos nossos ouvidos. Muitas vezes a gente está tão no automático que abre o celular sem perceber e vai para o Instagram, vai para o WhatsApp. O fato é, meus amados irmãos, que
Pedro e João, eles estavam numa rotina normal da vida deles, mas naquele momento eles perceberam algo que poderia ser um canal de bênção na vida de alguém. E eles olharam para aquele homem que tinha pedido algo para eles. Aquele homem pediu dinheiro e eles deram aquilo que um homem verdadeiramente precisava, que era Jesus. Nós precisamos de Jesus. O dinheiro é passageiro. A casa que você tanto deseja é passageira. O trabalho que você tanto almeja é passageiro. O corpo perfeito que você tanto deseja é passageiro. Mas se tem uma coisa que nunca passará, esse se chama Jesus. E é dele que você precisa. Hoje na escola bíblica dominical, meus irmãos, o Joelso trouxe um estudo sobre assuntos voltados para a reencarnação. E ali a gente estava falando que as pessoas, às vezes, elas montam as suas vidas voltada para uma segunda vida que ela vai ter, uma segunda oportunidade que ela vai ter, uma segunda chance que ela vai ter, mas a Bíblia deixa bem claro que o homem está fadado a viver uma só vez. Não existe outra oportunidade, não existe outra chance, uma vez só. E aí, meus irmãos, quando a gente está tão no automático, tem gente que tem 50 anos de igreja, 100 anos de igreja, mas está tão no automático que não tem uma experiência com Deus. Nunca teve uma experiência com Deus. Aquela coisa de estar passando pela dificuldade, olhar para uma parede e não ver janela, não ver porta, olhar para uma opção que poderia ser a saída e ver o túnel fechado, mas ver a mão forte vindo de cima e tirando aquela pessoa do fundo do poço. Tem gente, meus amados irmãos, que está há 100 anos na igreja, mas não procura ter uma intimidade, uma vida real com Deus. Prefere ficar ali no comum. É normal, é bom eu estar no banco, é bom eu ficar servindo de pano para o banco, para limpar o banco. É bom eu vir à igreja e, sabe, vou lá bater minha carteirinha. Aliás, eu tenho que ir lá, né? Vai que Deus abençoe a minha semana. Tem muita gente que procura Jesus, procura o Evangelho pelaquilo que Deus pode dar, mas não pelaquilo que Ele é. Quando você passar a procurar Jesus pelaquilo que Ele é, você vai ter experiência real com Deus. Meus irmãos, é isso que Pedro e João testemunhou. Eles já tinham passado por várias experiências com Deus. E por isso eles tiveram o olhar de quem necessita. Eles olharam para aquele homem, eles pararam e falaram: ei, eu tenho uma coisa para te dar. Eu tenho o Jesus, aquele, o Nazareno, que ressuscitou ao terceiro dia. Ele vai te curar hoje. E aquele homem, ele se coloca de pé. Ele fica curado, ele é curado. Irmãos, quando a fé deixa de ser automática, milagres acontecem. Quando a fé deixa de ser automática, milagres acontecem. Um homem não recebeu dinheiro, mas recebeu algo muito maior, uma experiência com Deus. De pedinte, ele se tornou um adorador. De alguém que ficava à porta, passou a entrar no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Sabe por que eu li aquele versículo 2 vezes? Eu vou explicar para vocês. O templo de Herodes, que era o templo de Salomão, ele tinha 3 portas. A primeira porta, onde as pessoas entravam no templo. E aí, quando as pessoas entravam no templo, ali ficavam os gentios, as mulheres. E tinha uma outra porta. Essa outra porta só podia entrar os homens, os judeus de fato. Aquele homem, ele estava encostado na porta formosa, que era a porta que dava acesso a esse lugar onde os judeus, os homens, os sacerdotes poderiam entrar. Mas o fato é que ele não podia entrar, irmã pastora Cátia. Irmão Mário, ele não podia entrar.
Ele não podia entrar porque, para a cultura judaica, alguém que era coxo era considerado impuro. Alguém que era cego era considerado impuro. Alguém que tinha problema na fala era considerado impuro. Alguém que tinha fluxo de sangue era considerado impuro. Mas Jesus tem um olhar diferente para as pessoas. Ele resgata as pessoas da onde elas estão. Ele cura as pessoas. Ele transforma vidas. E aquele homem que sempre sentava à porta do templo, ele recebe a oportunidade de se levantar e entrar no templo. Tudo que aquele homem queria era um dia entrar naquele templo, passar pelaquela porta para adorar ao Senhor. E quando Pedro e João se aproximam dele e falam, levanta-te e anda em nome de Jesus de Nazareno, aquele homem recebe o milagre e ele entra, ele pula de alegria e louvável seja o nome do Senhor. Porque quando você sai do automático, quando você deixa de viver automático, você passa a ser bênção na vida de alguém. Pedro e João entendeu isso. Eles saíram do automático. Eles passaram a ser bênção na vida das pessoas. Sabe aquele caminho rotineiro que você faz? Aquele caminho que você já está acostumado a fazer. Para analisar o caminho que você faz, as pessoas que sempre têm um encontro contigo ali. Irmãos, ontem no meu trabalho, chegou uma senhora junto com um rapaz. E ela ia fazer o cadastro na nave do conhecimento do filho dela. Rapaz bonito, sabe, cabelo bonito, muito bonito. Mas olhando para a mãe daquele rapaz, uma mulher que visivelmente você olhava, ela era envolvida com drogas, magra. O que falam a respeito da família daquele rapaz é algo que é triste. E eu me vejo, irmãos, na oportunidade, no direito de falar de Jesus para esse rapaz. Porque ainda que o mundo fale que filho de peixinho, peixinho é, para o evangelho a lógica é diferente. O evangelho, seu pai pode ser assim, a sua mãe pode ser assim, o seu irmão pode ser assim, mas Jesus tem algo diferente para você e ele quer mudar a sua vida. Pedro e João enxerga essa oportunidade de impulsionar a vida daquele homem. Cauã, aquele homem vivia há 40 anos mendigando e pedindo esmola. Mas ele não estava acostumado, aliás, ele estava acostumado com aquela rotina, mas ele não queria viver para sempre naquela rotina, ele queria algo diferente. E quando ele se vê diante da oportunidade, ele agarra a oportunidade com unhas e dentes. E ele, sim, eu aceito. Eu quero levantar. Eu quero ir louvar e adorar o Senhor. Quando a fé deixa de ser automática, você se torna bênção. O coxo entrou no templo e impactou todos que estavam ali. Os apóstolos se tornaram instrumentos de Deus. E o povo ficou admirado ao perceber que Deus ainda age fora da rotina religiosa. Quando a fé deixa de ser automática, você se torna uma bênção por onde passa. Sua vida aponta para Deus. Seu testemunho gera fé. Sua obediência abre portas para que outros também vivam experiências com o Senhor. Irmãos, maturidade espiritual não é a quantidade de anos de igreja, não é quantos anos de igreja você tem. Maturidade espiritual é sensibilidade à voz de Deus. É abraçar as oportunidades que Ele nos dá. É viver Cristo todos os dias. Que Deus nos livre, irmãos, de uma fé automática.
e que Ele possa, aliás, Deus, entre aqui em nossos corações. E se a gente está vivendo uma vida automática, uma rotina, uma fé automática, Senhor, nos leve a viver algo mais profundo contigo. Senhor, nós queremos viver algo profundo contigo. Deus, eu quero viver algo profundo contigo. Não sei você, irmão. Não sei você. Mas eu quero uma fé que age e transforma vidas. Partindo da minha. Eu não sei viver, mas eu quero abandonar essa rotina do automático. Vamos orar? Cauã, dedilha no teclado ali pra gente. Bate suas cabeças. Eu quero orar com você. Deus, somos teus filhos, Pai. Pai, a tua palavra diz que ela é penetrante. E nós queremos que ela, nesse momento, esteja entrando em nossos corações. Mexa com o nosso espírito, ó Pai. Mexa com a nossa alma, Pai. Todo o nosso ser, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, sair do automático e perceber as oportunidades que o Senhor nos dá de ser bênção na vida de alguém. As oportunidades, Pai, que nós temos de ouvir a Tua voz. As oportunidades, ó Deus, que nós temos de sentir o Teu tocar. As oportunidades, Pai, que nós temos de ter e estar no silêncio contigo. Pai, que a gente venha entender como igreja do Senhor, que maturidade não é tempo de igreja, mas uma vida contigo, uma experiência contigo. Nós queremos mergulhar em Ti. Nós queremos, ó Deus, estar no profundo em Ti, ao ponto que tudo que venha a ser visto em nós não seja nós mesmos, mas o Senhor falando através de nós. Que a igreja do Senhor, Deus, possa deixar de querer mostrar o seu poderio político, mas focar em vidas e salvação dos perdidos. Ó Pai, que a igreja do Senhor volte a ter aquelas experiências que eu já escutei lá dos meus antepassados, de coisas que o Senhor fazia, que às vezes a gente não vê o Senhor fazendo hoje, porque nós não temos experiência contigo. Mas que nós possamos, ó ver, ó Pai, assim como nós vimos na irmã Eliette, o Teu evangelho ser gritante em nossas vidas. Te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém.